Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de vocês. Hoje uma noite muito especial, culto da família. E todos nós estamos inseridos em algo tão precioso para Deus, que é a família. E é um privilégio muito grande, toda vez que eu ministro culto da família, porque a minha família é um milagre do Senhor. Aqueles que nos conhecem mais próximos, sabem como que foi o processo de restauração na nossa vida. E você que não sabe, essa noite eu vou te apresentar o Deus que pode fazer infinitamente mais daquilo que a gente pensa, imagina. Deus é Deus, meus irmãos. Então, se essa noite você entrou aqui com alguma crise, com algum problema na sua família, tenha certeza que esse é o lugar certo para buscar aquele que pode fazer. Basta que ele encontre um coração quebrantado e contrito, para que ele entre e restaure, em nome de Jesus. Eu te convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8. Um texto conhecido. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8. Aí vocês estão bonitos demais, estou olhando aqui, famílias lindas e abençoadas. Amém, meus irmãos? Palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8, diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar, e achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Deus de amor, nós te louvamos, bendizemos ao teu nome. Te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade de sermos ministrados pelo teu Santo Espírito. Que cale o homem, que fale o Senhor. E que, Pai, em nome de Jesus, essa noite, seja mais uma porção do teu Evangelho, para ajudar a nos transformar enquanto famílias restauradas para a glória de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, essa parábola da dracma perdida, ela está num contexto de 3 parábolas que tem o mesmo tema, ou seja, o grande amor de Deus indo atrás, incansavelmente, atrás do perdido. E a ênfase, a alegria de Deus de vê-lo sendo encontrado e a restauração do que se perdeu. Nós vemos aqui antes, no início do capítulo 15, o homem tinha 100 ovelhas e perdendo uma, ele vai atrás dessa uma ovelha. E quando encontra, ele põe ela nos ombros e traz, e há uma festa por esta ovelha que havia se perdido. A dracma, nós acabamos de ver, também houve uma grande festa ao encontrar um contentamento. E o filho pródigo, ele recebe, pede a herança, aquilo que é a sua parte para o pai lhe dá. E o pai fica esperando de braços abertos, até que aquele filho se arrependa e volta. E também há uma grande festa. Interessante, meus irmãos, que Jesus retrata nessas 3 parábolas a importância para Deus de um pecador que se arrepende. E é muito comum, e eu mesmo na minha vida,
eu fui muito cheio de argumentos. Já diz o pregador, né? Que aquele que tem muito argumento, ele tem pouco arrependimento. Então, o convite para nós, meus irmãos, é para que nós nos arrependamos daquilo que temos feito e desagradado o coração do Senhor. Porque o arrependimento é uma chave não só para a salvação, mas é uma chave também para Deus fazer no nosso coração aquilo que Ele quer fazer. Para Deus restaurar aquilo que precisa ser restaurado em todas as áreas da nossa vida. E a ovelha se perde fora. A dracma, a mulher perde ela dentro de casa. E o filho, um se perde fora e o outro fica dentro de casa, mas também perdido, porque ele não tinha uma identidade de filho. Ele agia e no coração dele era como servo. Ele via as coisas do pai, mas não usufruía. E é interessante que há uma proporção. Nas ovelhas, há 1%, porque de 100, uma se perdeu. Na dracma, a proporção é de 10%. Tinha 10 e se perdeu uma. E no filho pródigo, um filho se perdeu até ele voltar, e era 50%. Ou seja, nos chama a atenção para que a gente se atente, para que essas perdas na nossa vida não vão tornando uma proporção cada vez maior. Eu quero te chamar a atenção essa noite, porque nós temos uma cultura de conquista, de vitória. Desde pequeno nós aprendemos, né, a conquistar, a vencer. Mas as perdas na nossa vida, elas têm um sentido pedagógico. Em Eclesiastes 7:2, diz que melhor é uma casa em luto do que uma em festa, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam em seu coração. É muito comum, e eu já presenciei velórios em que as pessoas que mais estão desesperadas são aquelas que deixaram de fazer algo por aquele que partiu, pelo seu ente querido. Às vezes não liberou um perdão, às vezes não deu um abraço quando precisava, às vezes deu uma palavra dura, às vezes não honrou, não foi fiel. E esse é um chamado para nós, para que a gente se atente, para que a gente não perca valores importantes na nossa vida, principalmente no contexto familiar. E eu quero te chamar essa noite para uma aplicação dessa parábola das 10 dracmas, para aplicar na nossa família, nos nossos dias. E as nossas famílias têm sido tão bombardeadas, trocando-se valores, e a gente precisa se atentar contra isso. Meus irmãos, nós enquanto famílias, nós temos que ser um quartel-general, em que casas sacerdotais se blindam contra as ciladas do inimigo, as setas que são lançadas, mensagens subliminares para destruir, para disseminar aquilo que Deus instituiu, que é a família. Então nós precisamos de sermos realmente guerreiros nesse sentido, porque nós precisamos de remir valores perdidos dentro de casa, e o tema dessa palavra é exatamente isso: restaurando os valores perdidos, remindo os valores familiares, porque nos chama a nos posicionar e a buscar na palavra de Deus e na ação do Espírito Santo em nós o resgate daquilo que se perdeu ou que está se perdendo. Eu destaco aqui 3 pilares
para remissão de valores familiares, essenciais para que a gente, como essa mulher da parábola das 10 dracmas, a gente se atente e se posicione. Primeiro, é a visão. Visão de quê? Visão correta de família. Em Gênesis 2, 24, diz assim: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua esposa, e tornarão uma só carne. Essa é uma definição de como Deus olha para a família. Deixar pai e mãe, ou seja, você sai de uma estrutura de filho, se une à sua esposa e se torna uma só carne. Você entra na estrutura da família. E agora nós precisamos entender isso, ter a visão correta, que nessa estrutura familiar, você precisa se tornar um. Ou seja, não tem mais vida solo, há uma vida de unidade. Agora não tem mais o projeto de uma pessoa, tem o projeto de 2 pessoas. Não tem mais 2 visões, tem uma visão. Porque a palavra é clara: a casa dividida, ela não subsiste. Ou seja, precisa ter um propósito definido como família. E é interessante que tem muitos jovens aqui que ainda estão na estrutura de filhos, mas com certeza Deus quer te preparar para a estrutura familiar, para você constituir uma nova família. E por isso é interessante o paralelo, porque em Cristo Ele dá origem à igreja, e da mesma forma que a orientação de Deus para o homem e para a mulher se tornar uma única carne, também o convite e a orientação, o chamado de Deus para cada um de nós, pedras vivas, é nos tornar um no corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e nós somos os membros desse corpo. Então você, jovem, que ainda não se casou, você tem um referencial. E nós também temos um referencial, nós que estamos casados e que ainda não entendemos a importância da unicidade. É olhar para Cristo, como Ele se despiu da sua majestade e veio como homem, se entregou. E é interessante que Paulo, ele explica, um homem que não se casou, mas tem a revelação do céu a respeito do matrimônio. Ele fala: grande é esse mistério. Digo, porém, Cristo e a igreja, assim deve ser marido e mulher. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos de entender que a renúncia, ela precisa fazer parte do casamento. Eu não posso, cheio de mim mesmo, me tornar um com a minha esposa, e você não pode, cheio de você mesmo, se tornar um com o seu esposo. Há uma conexão, há uma junção abençoada para formarmos uma família segundo a visão de Deus. Amém? E essa mulher, ela teve uma visão, ela tem essa visão. Por quê? Porque com a mesma, ela deu a importância àquilo que ela perdeu. Porque ela tinha 10 dracmas. E quando ela perde uma, seja por displicência, ela para tudo e começa a procurar. Meus irmãos, se nós, enquanto família, detectarmos algo, nós precisamos de parar tudo e focar a nossa atenção de resgatar valores que estão se perdendo. Nós precisamos nos atentar quanto a isso. Amém? Aleluia. O projeto de Deus para as famílias é: em ti serão benditas todas
as famílias da terra. Então, meus irmãos, Deus tem uma palavra para você esta noite enquanto família. A sua família é bendita, a sua família é abençoada. Não aceite menos que isso, não aceite menos que a plenitude de Deus para você na sua casa. Lute por isso, receba essa palavra, mesmo que alguém tenha lançado uma palavra contrária, mas agindo Deus, quem impedirá? Maior é o que está em nós do que está no mundo, meus irmãos. Creia que Deus tem o melhor para nós enquanto família. E sabe o que ajuda? O que nos motiva? É que mesmo quando eu chego para um casamento com marcas, com feridas, com raízes de amarguras, nada é maior do que o amor de Deus dispensado a nós. E às vezes a gente chega fragilizado, como eu cheguei no casamento. E quando você entende que o Criador dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder, aquele que com suas mãos ele mede as águas dos oceanos, meus irmãos, este nos formou, escreveu uma linda história ao nosso respeito e nos ama a nossa família e tem um projeto de vida, de alegria e de felicidade, de plenitude para nós enquanto família. Isso nos dá um consolo e nos dá um gás, uma motivação para a gente caminhar nessa palavra. Aleluia. Meus irmãos, então a visão, ela é muito importante, a visão correta de família vai fazer com que nós estejamos focados para lutar pela nossa família e para procurar os valores que estão se perdendo. Segundo pilar, também muito importante, é a missão, ou seja, atitudes práticas. E o que significa isso? Porque nós, enquanto família, enquanto casais, cada um tem o seu papel. Cada um individualmente tem o seu papel a desenvolver. É assim na família celestial. Pai, Filho e Espírito Santo, com a mesma essência, mas com papéis. E cumpridos esses papéis na sua excelência. E é isso que nós precisamos de entender. E da mesma forma que aquela mulher, com as 10 dracmas, quando perde uma, ela valoriza e corre atrás daquela dracma com toda a diligência, é necessário que nós também valorizemos aquilo que Deus nos deu. Meus irmãos, nós precisamos de valorizar nossas esposas. Esposas, precisamos de valorizar o esposo, ou seja, valorizar o nosso cônjuge, porque foi Deus que te deu, é um presente do Senhor. Filhos, olha para os seus filhos e entendam como presente, como herança do Senhor, uma grande responsabilidade, mas um privilégio de tê-los. Reconheça quando estiver perdendo ou quando perder um valor. E como eu disse, nós que compomos uma família, cada um de nós temos uma responsabilidade. Enquanto indivíduo, nós precisamos de reconhecer, e como a palavra de Deus diz, examine o homem a si mesmo. Nós precisamos de olhar para dentro de nós, como Isaías, quando um dia se aproximou do trono da graça, como nós cantamos aqui, e a luz do Senhor, e a presença do Senhor, iluminou aquele homem, e aquele homem que usava a sua palavra, ele era um profeta, para dizer para Israel aquilo que precisava de conserto. Então aquele homem dizia: ai de ti, Israel. Ele olha para dentro de si e fala: ai de mim, Senhor,
que sou um homem pecador, um homem de lábios impuros. Ou seja, meus irmãos, o que ele tinha de ferramenta para tocar as pessoas e tocar aquela nação era a sua boca, que estava contaminada. E Deus restaura aquele profeta. É assim que Deus quer fazer com cada um de nós, sabe? Restaurar, porque para a gente cumprir o nosso papel, enquanto marido, enquanto esposa, nós precisamos de estar restaurados. Nós precisamos de diligentemente olhar para dentro de nós e fazer uma autoanálise de como está a nossa relação com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os parentes, em todos os ambientes que a gente está, como estão as nossas relações. E essa mulher, ela acende a candeia para procurar aquele valor, e nós precisamos de fazer isso na nossa vida. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho é a tua palavra. Meus irmãos, nós precisamos de buscar a presença do Espírito Santo, e buscar com diligência a luz da palavra de Deus. Por quê? Porque a luz confronta, e a verdade, que é a palavra, nos liberta. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. A luz mostra a sujeira que ainda está dentro de nós. E aqui, meus irmãos, eu quero dizer que todos nós estamos nesse processo. Nós precisamos da luz, nós precisamos do Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, para nos ensinar todos os dias, para trazer essa verdade ao nosso coração, para que a gente ande nela. Nós precisamos de andar na verdade. E aí, nós, com a luz iluminando dentro de cada um de nós, porque a gente é bom demais para apontar defeito nos outros, é bom demais para apontar defeito naquilo que o cônjuge precisa de melhorar, para que aí eu responda. Não, cada um de nós precisa de olhar para dentro de si e ver a sujeira. Foi isso que aconteceu na casa dessa mulher. A dracma se perdeu, e ela diligentemente, ela acende a candeia e começa a varrer. Ela começa a varrer, porque tinha muita sujeira. E na nossa vida a gente não pode varrer a sujeira para debaixo do tapete, como eu fiz na minha vida durante muito tempo. Meus irmãos, a sujeira é para fora da casa. Essa casa precisa ser limpa e adornada. Nós precisamos de ter esse entendimento, para que eu tenha uma vida plena, para que minha família seja uma família abençoada, depende de mim, porque eu sou um com a minha esposa, e nós, casais, nós somos exemplo para os nossos filhos. Mais do que a gente fala, é aquilo que a gente faz. E para mim desempenhar bem o meu papel, eu preciso de estar me limpando, me examinando com toda a diligência. Eu não posso ser negligente, eu não posso deixar para depois, eu não posso conviver com a sujeira e deixando que ela comece a fazer até parte da minha vida, da minha casa, como se fosse algo normal. Não, meus irmãos, nós precisamos de buscar no Senhor e na luz da palavra, sermos limpos de toda a sujeira. Aleluia. Nós precisamos, importante para Deus, tão importante para Deus, que a gente busque esses valores e resgate esses valores familiares, é colocar também em ordem a nossa casa. Por quê? Porque junto com a limpeza interna da nossa casa, nós precisamos de entender e desempenhar o nosso papel. Cada um tem o seu papel, a esposa e o esposo, cada um tem o seu papel, importantíssimo. E muitas vezes na minha vida,
E no meu casamento, eu não cumpri esse papel. E daqui a pouco eu vou dar o meu testemunho. E vocês vão entender o porquê. O importante é que a gente não se conforme com migalhas. Não aceite o fracasso na sua família. Não aceite o fracasso no seu casamento. Não aceite. Deus tem o melhor para você. Creia nisso. Creia nisso. Nós não nos casamos, não constituímos família para um tolerar o outro. Não. A palavra fala assim de suporte, mas é um dar suporte para o outro e viver a plenitude. E viver com alegria, viver com intensidade. Celebre cada vitória que Deus te dá, desde as pequenas até as maiores. Nós vimos aqui que a mulher, ao achar a dracma perdida, ela chamou as amigas e as vizinhas para celebrar com ela. Meus irmãos, ela não chamou para chorar junto, para murmurar, para dizer, ai de mim, coitadinha, perdi a dracma. Não. Ela fez aquilo que era papel dela, como eu e você temos que fazer e desempenhar o nosso papel. E ao achar, ela fez uma grande festa. Ela chamou para celebrar e para glorificar ao Senhor. E eu gostaria de dar o meu testemunho agora, meus irmãos. Porque como eu disse, a minha família é um milagre. E para vocês entenderem como eu entrei no casamento, com a bagagem que eu trouxe para o casamento, quando eu tinha mais ou menos 13 anos de idade, eu sempre gostei muito de futebol, acostumado com isso, meu pai me levando desde cedo para os estádios, morava em Belo Horizonte, e nessa época a gente morava aqui em Uberlândia, e a gente foi passar férias na casa da minha avó, e aí meu tio ia me levar para ver o jogo, e logo cedo, você que tem criança, ou filho bem jovem, você sabe, quando você promete alguma coisa, como que é. E eu falei com meu pai, ele falou, não, amanhã eu te dou o dinheiro. E meu tio gostava de passar sempre próximo da hora do jogo, sair correndo. E aí eu pedindo, de hora em hora para meu pai, pai, me dá o dinheiro aí, pai, me dá o dinheiro aí, pai, me dá o dinheiro aí. E foi chegando a hora do jogo, até que meu tio buzinou, estava atrasado. E aí eu fui pedir meu pai vira as costas para mim e fala, não vou te dar dinheiro não, vai ver essa porcaria desse time não. Meus irmãos, eu levantei a mão para meu pai e bati nele. E aí ele me bateu muito, a ponto de eu fazer xixi na calça. Eu entendo que mais de vergonha pela minha atitude. E aí eu procurei um canto e fiquei sozinho naquele canto, os ânimos se acalmaram. E aí eu vi meu pai se aproximando de mim, eu falei, opa, é oportunidade. Eu estava criando coragem para pedir perdão para ele. Eu falei, agora deve vir a reconciliação, e eu vou pedir perdão por aquilo que eu fiz. E aí meu pai chegou bem devagar, bem baixinho no meu ouvido, para que ninguém ouvisse, e falou, olha, você nunca mais me toma a bênção, porque a partir de hoje, eu não sou mais o seu pai. Meus irmãos, meu pai não tinha consciência daquilo que ele estava falando. Ele não tinha noção no reino do Espírito, aquilo que representava uma fala desse tamanho, com essa gravidade. E aquilo eu recebi no meu coração, aquelas palavras. E a partir daquele momento, eu me tornei órfão de pai, inconscientemente. E aí, a palavra de Deus traz ensinamentos para nós, porque a palavra diz que nós pais não devemos provocar a ira dos nossos filhos, mas educai-os na admoestação do Senhor, Efésios 6:4. Mas fala também do papel dos filhos, honra o teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, para que vivas bem e seja longevo.
Ou seja, não é pelo que o Pai, na sua ignorância, me fez, mas é pelo amor de Deus dispensado a mim, que eu devo honra aos meus pais. Não é por aquilo que você sofreu, uma palavra que você às vezes ouviu também de alguém, de um ente querido, uma rejeição, às vezes no ventre. Pense no amor de Deus sobre a sua vida. Pense no grande amor de Deus sobre a sua vida. E você vai ter um bálsamo sobre essas dores no seu coração. E ali, meus irmãos, daí aproximadamente 6 anos depois, meu pai me levou, perguntou para mim se eu era amigo dele. Eu falei, sim, pai, sou. Aí ele me pôs no carro e me levou para um lugar. Quando chegou, mostrou uma criança e falou, tá vendo aquele menino ali? Tô. Ele é seu irmão. Só que você não pode contar para sua mãe. Você precisa ser meu amigo e confiar em mim, que eu não vou abandonar vocês. E aí me colocou em xeque, porque eu era muito imaturo. Eu recebi uma carga que não dá conta de carregar sozinho. Eu precisava de guardar segredo. E eu fiquei precisando ser amigo do meu pai e pensando, eu não conto para minha mãe, será que eu estou sendo amigo da minha mãe? E esse confronto me perseguiu até o dia que o meu pai contou para minha mãe que ele tinha um filho fora do casamento. Na verdade, quando ele contou que tinha um, ele tinha 2, só que ela não sabia e eu só depois. Em 9 meses ela faleceu porque ela desenvolveu um câncer. Isso gerou uma raiz de amargura muito grande em mim, porque eu era amigo da minha mãe, meu pai viajava, e eu até dormia junto com a minha mãe. Ela era minha confidente, porque meu pai, ele trabalhava, viajava muito, e nos finais de semana ele ficava nos bares. Quando chegava em casa não conversava, a gente não tinha, sabe, aquela conversa de amigo, de pai com filho, como deve ser. E aí, meus irmãos, eu desenvolvi dentro de mim um desejo de autojustiça, de vingança. Eu desejei que o meu pai tivesse o mesmo fim que a minha mãe, como eu desejei, como aquilo fez mal para mim. E foi com essa carga que eu entrei para o casamento. 2 meses depois que a minha mãe falece, eu conheço a mulher mais linda desse mundo, na qual eu todos os dias sou mais apaixonado, e sou muito grato a ela, porque se hoje eu sou um homem de Deus, se hoje nós temos 2 filhos e 2 netos lindos, que o André está vindo por aí, eu devo a postura daquela mulher, que foi realmente uma mulher sábia que edificou a nossa casa. Enquanto eu não tinha sabedoria, enquanto eu carregava essa raiz de amargura, enquanto eu carregava todo esse veneno dentro de mim, ela segurou essa barra sozinha. E aí, meus irmãos, eu não desenvolvi o sacerdócio, primeiro porque eu ainda não conhecia Jesus quando a gente casou, mas mesmo depois de convertido, eu ainda fiquei um bom tempo carregando essa mágoa, carregando esse lixo todo dentro de mim. Isso me impedia de quê? De entender o meu papel no casamento. Eu não protegia a minha esposa, eu não protegia a minha casa, e a palavra de Deus diz assim: se alguém não cuida dos seus, principalmente da família, negou a fé e é pior que o descrente. Eu já estava como líder da diaconia e não cuidava da minha casa. Incoerência, que incoerência! Como eu posso cuidar da casa de Deus? Lá em Timóteo fala: cuide primeiro dos seus, da sua casa, e aí você se habilita a cuidar da casa do Senhor. O primeiro ministério que nós temos é a nossa casa. O primeiro ministério que nós temos é a nossa família, cuidar bem da nossa família, meus irmãos. Nós precisamos, com zelo, cuidar da nossa família, proteger a nossa casa.
Homens, sacerdotes abençoados do Senhor, cuida da sua esposa, tenha sempre uma palavra doce para ela, com carinho, fala que a ama, não somente na hora da intimidade, não. A mulher é sensível, ela precisa de ser guardada e blindada. Quando você faz elogios a ela, quando ela sair de casa, e se por acaso algum galanteador falar alguma coisa, ela sabe que aquilo que ela ouviu, ela já ouviu daquele que é o seu. Isso guarda, isso blinda a sua esposa. Da mesma forma, mulheres, honre e respeite o seu marido. Sabe, o marido precisa de respeito. Promova o seu marido, assim como a minha esposa fez comigo e faz. Ela, todo esse tempo em que eu não desenvolvi o meu papel, meus irmãos, ela me blindava com os meus filhos, para que eles não vissem em mim aquela fragilidade. Ela se preocupava com a minha reputação, até na igreja. Ela sofreu muito, meus irmãos, muito. Até que um dia, eu me arrependi, verdadeiramente, e entendi o quanto era importante eu me arrepender daquilo que eu carregava. E aí eu fui na casa do meu pai, pedi perdão para ele, levei ele na igreja, e num culto como está o nosso aqui, eu falei: pai, eu quero te pedir perdão, porque eu desejei mal para o Senhor, e eu preciso te honrar, eu preciso te amar, porque Jesus me amou primeiro, com um amor que eu não merecia. Como que eu vou ter perdão, se eu recebi algo de Deus, o perdão de Deus? Eu não consigo pagar nunca aquilo que Deus fez por mim. Isso foi muito importante, meus irmãos, porque meu pai ele trabalhou até 80 anos, ele faleceu com 83. Ele trabalhava com lista telefônica, com propaganda, e lá em Araguari, ele fazia a lista, e sempre que eu ia lá, almoçava com ele, ia na casa dele, só que ele foi ficando com a saúde debilitada, nos últimos anos da vida dele, principalmente nos últimos 2 anos de vida dele, ele ficou lá na minha casa. E quando a gente perdoa, tem muita gente que fala assim, né? E eu creio que não tem ninguém aqui que fala dessa forma: eu perdoei, mas é ele lá e eu aqui. Não, aqui não tem ninguém que fala assim, mas eu falei. Eu perdoei meu pai, e ele ficava lá e eu aqui, na minha casa. E aí, quando eu realmente entendi o amor de Deus na minha vida, perdoei ele verdadeiramente, e ele teve alguns AVCs, ele ficou com a parte direita paralisada, ficou como uma criança, e 2 anos eu pude cuidar dele, para a honra e glória do Senhor, e amei meu pai verdadeiramente, cuidei dele. E no velório dele, eu não fui como aqueles que, sabe, puxa vida, por que eu não perdoei? Por que eu não abracei? Por que eu não aproveitei? Por que eu não honrei? Não, eu glorifiquei o Senhor, porque Ele me deu oportunidade, e eu respondi à ação de Deus, e à palavra de Deus, a luz que veio sobre a minha vida, sobre o lixo que estava dentro de mim. E eu perdoei meu pai verdadeiramente, e pude ter atitude de amor para com ele. E nós precisamos de ser assim, meus irmãos. Aqui não está nenhum super-homem, não. Pelo contrário, eu falei para vocês do meu testemunho, da minha vida, cheia de falhas, mas a partir do momento em que eu entendi o meu papel, e até hoje eu procuro melhorar dia após dia, como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar um dia perfeito. Isso nós precisamos de perseguir, ser melhor
do que ontem, ser melhor do que ontem, pior do que amanhã, que eu creio que amanhã ainda serei melhor, porque eu aprendo, nós aprendemos todos os dias, Falei de visão, falei de missão, ou seja, de atitudes, e quero terminar falando de transmissão ou legado. A palavra do Senhor, em Salmo 145, versículo 4, diz: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Ou seja, a nossa família, meus irmãos, ela é um extrato do nosso relacionamento com o Senhor. E nós, quando nossos filhos olham para nós, eles precisam ver Deus no nosso casamento. Por quê? Porque isso vai dar segurança para eles. Isso vai motivá-los a se relacionar e a desejar também a constituir família. Vai gerar desejo no coração deles de servir ao Deus que a gente serve, a se relacionar com o Deus que a gente diz que eles precisam ver na nossa vida. Grandes homens de Deus, e a palavra de Deus, ela não esconde os defeitos e as dificuldades das pessoas, mesmo sendo grandes homens de Deus. Fala para nós a respeito de Davi, né? Que unificou o reino e negligenciou a sua casa. Sacerdote Eli, meus irmãos. Não pode ter uma geração na sua casa, os 2 filhos que ele teve. O próprio Samuel. Olha o Samuel na história de Israel, como foi importante. E a nação rejeitou seus filhos. Então, o que é que isso nos mostra? Que todos nós, todas as nossas famílias têm defeitos, têm dificuldades. Mas nós precisamos, como essa mulher que perdeu a dracma, nós precisamos com diligência buscar os valores e resgatá-los para remir a nossa casa, remir a nossa família e ser realmente famílias sacerdotais e abençoadas como a palavra de Deus tem para nós, para a sua e para a minha família, amém? Te convido a ficar de pé em nome de Jesus. Convido você a fechar os seus olhos. E como a palavra diz, né, examinai o homem a si mesmo. A gente precisa de olhar para dentro de nós e ver aquilo que nós precisamos de tirar da nossa vida, que pode nos levar a perder importantes valores familiares. Todos nós precisamos da luz da palavra e da ação do Espírito Santo dentro de nós, para melhorar dia após dia, para abençoar a nossa casa, para sermos realmente homens e mulheres que agradam o coração de Deus, famílias que expressam o amor de Deus. Que a nossa família, meus irmãos, seja família missionária, ou seja, que evangelize as pessoas, sem mesmo nós abrir a nossa boca. Quando as pessoas olhar para o relacionamento nosso enquanto família, vão desejar servir ao Deus que nós servimos. Aleluia, vamos adorar o Senhor. Coisas novas, coisas novas Deus está fazendo aqui. Coisas novas Deus está fazendo, coisas novas, coisas novas Deus está fazendo.
fazendo coisas novas. Coisas novas Deus está fazendo aqui. Eu creio que Deus está fazendo. O próprio Jesus disse: meu Pai trabalha e eu trabalho até hoje. E Ele olhará para o fruto do trabalho e ficará satisfeito. Ele olhará para as nossas famílias e verá a resposta daquilo que Ele fez naquela cruz, do amor dispensado a cada um de nós. Aleluia. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça de Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, hoje e eternamente. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua família grandemente. E não esqueça, meus irmãos, temos uma missão de sermos famílias sacerdotais abençoadas e benditas para a glória de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?